Bom, pessoal, a gente está seguindo a mesma sequência que a gente seguiu em outros ensaios, né? Aos poucos a gente está descobrindo como montar essa experiência. Esse ciclo que a gente faz aqui é para a gente, digamos assim, dar início a esse momento dessa representação, desse trabalho. Para a gente sentir que a gente deu partida, né? Tá certo? Nesse momento que a gente está nesse ciclo, a gente já vai seguindo as orientações que estão escritas, né, Luciana? É para facilitar, não é para complicar muito. Isso está escrito. Sim, então veja só. A gente vai fazer aqui nesse momento duas coisas. A primeira é justamente dar esse sentido de início do trabalho, né? E dizer o que a gente está fazendo aqui. Né? E a segunda é discutir o sentido de uma palavra chamada institucionalização, né? Porque ela vai dar o sentido à experiência que a gente está desenvolvendo. Então, veja só, isso que a gente está fazendo aqui é uma representação, assim como se fosse uma peça de teatro, que visa mostrar como é o mercado de troca de serviços funcionando. Né? Já que existe uma apostila, que eu até vou deixar com vocês para essa apostila, que tem assim um conteúdo de teoria econômica. Só que são 20 e tantas pequenas lições de ciência econômica, né? Que fica muito prolongada, vocês vendo uma após outra. Agora, mais 2 meses que a gente vai fazendo o módulo pessoal. Então, a gente encontrou essa maneira que é um trabalho de dramatização que é ensinado a gente ter uma equipe de apoio da Secretaria de Saúde, que é o Saúde, Arte e Educação. Então, eles foram passando dicas de como é que a gente poderia dinamizar a passagem de alguma informação. Né? Então, por conta disso, a gente está recorrendo a esse sistema como se fosse um teatro. Né? Então, isso aqui é um espaço que representa um prédio, e esse prédio seria onde funcionaria o mercado de troca de serviços. A ideia é passar uma forma de levar as pessoas a se organizarem a nível de comunidade, né, e agirem solidariamente, prestando argumentos de si, né, e fazendo troca de serviço. A palavra institucionalização, quem é que lembra? Mais ou menos. Palavra o quê? Institucionalização. Institucionalização tem a ver com a ideia do MEPS. Né? O que é institucional? É uma coisa que todo mundo faz. Uma organização social. Você que vai fazer Os isso. unidos, o comércio todos Diretórios da empresa. fazem em toda ela. Ou seja, a gente está chamando a atenção para o fato de que certos hábitos da sociedade se tornam institucionais porque são repetidos de geração para geração espontaneamente, sem que ninguém precise mandar fazer isso. Né? Por exemplo, de tempos em tempos a gente vê um menino jogando bola de vídeo, né? Ou então soltando papagaio. Né? Ninguém ensinou isso a eles. A gente também pediu eles para fazer isso. E os meninos que a gente vê fazendo isso, ou que a gente mesmo fazia quando era criança, né? Já cresceram, deixaram de fazer isso, e as crianças continuam fazendo. Né? Ou seja, isso torna-se um costume que está institucionalizado dentro da sociedade. Jogar bola de gude, soltar papagaio. Não precisa ninguém se preocupar em manter isso funcionando, porque isso já ocorre espontaneamente. Já é um costume que está institucionalizado. Né? Ou seja, aquelas crianças crescem, nascem outras e elas já começam a fazer aquilo, vão copiando. E aquilo sempre continua. Né? Lembrar 30 anos atrás, 50 anos atrás, já se fazia isso. Né? Há 100 anos atrás, já se fazia isso. Essas pessoas nem estão mais vivas, mas isso continua sendo feito. Porque isso é um hábito que se tornou institucionalizado. Né? Ocorre espontaneamente. Então, o que se espera é o seguinte, que a ideia do MEPS, na medida que ele se torna conhecido por um grupo de pessoas, ele possa funcionar dessa forma, espontaneamente. Ou seja, as pessoas saberem que aquilo pode organizar MEPS, e a partir daí vai fazendo.
acontecer, o comércio vai ficar institucionalizado. Vai passar a ser uma instituição social. Um costume. Né? Enquanto isso não acontece, né, a gente faz esse teatro aqui para passar a ideia do tênis. Para que as pessoas possam facilmente entender tudo que tem a ver com o tênis. A gente já fez esse mesmo ensaio sempre desse texto aqui. Esse igual você não quer ter facilmente fazer esse ensaio, né? E com esse texto tornou muito difícil. E aí o texto vem só para ajudar, não é para complicar não. Tá certo? Então vamos ver. Feita essa primeira apresentação da institucionalização, né, a gente vai explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Depois que a gente explicar como é esse espaço aqui, o que é que significa estar aqui, aí a gente cada um vai com as suas funções e vai apresentar com 4 atos. Né? O primeiro ato vai ser assim, 2 pessoas na comunidade batendo um papo assim, dizendo que eu vi você falar do Lênis, né? Que é isso, né? Aí a pessoa diz, não, aparece lá, né? Um papo assim, é muito formal. Os atos seguintes acontecem dentro do Lênis. Então, onde é que é dentro do Lênis? É justamente a explicação do espaço. Nós aqui estamos fazendo isso aqui como se fosse um teatro. E nós somos atores. Nós vamos representar o Lênis funcionando. E esse palco aqui, esse teatro aqui, ele representa o espaço do Lênis. Então a gente vai ver o seguinte, essas cortinas amarelas que estão penduradas aí, elas estão significando que são paredes que dividem o prédio em 2 salas. Então a gente tem esse grande salão aqui, que seria a Praça do Lênis. Tem aquela pequena divisão lá, que seria uma antessala. Aqui entre uma cortina e outra. Então a gente tem uma antessala e um grande salão. E da cortina para lá seria a rua. Então lá são as casas e aqui é o prédio do Lênis. Né? Então, nesse espaço, a gente tem esses documentos que estão pendurados aí, que tem a ver com a criação do MES. Né? Então, eu vou, você ficou assim na roda, vou só mostrar aqui. Isso aqui, o contrato, deixado em cartório, criando o MES como uma cooperativa, ou como uma sociedade, ou como uma associação. Então, na medida em que um grupo de pessoas por um cartório registrar essa sociedade, ela passa a ter uma existência legal, uma pessoa jurídica. E aí pode ter a inscrição do CPF, a Ministério da Fazenda, tudo. Então, nesse contrato aqui, está sendo citado a Lei 9.690, que é a lei que cria as organizações sociais civis do interesse público. E tem 2 artigos da lei que estão colocados aqui, porque dá já no início uma ideia de como é que se pretende fazer o MES. Então, tem aqui, a entidade é criada, enquadra-se no que normatiza o artigo 3º da Lei 9.690, que diz assim: experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, de comércio, de emprego e de crédito. Por outro lado, bom, isso é o que diz o artigo 3º, né? Aí o artigo 2º diz assim: as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo de associados ou sócios. Então, isso está previsto lá na lei de OCIP, que é a Organização